Opa, rapaziada, tudo bom? Desde que eu comecei no mundo do mangá e dos animes, eu venho percebendo que muitas pessoas reclamam em relação aos protagonistas fracos, né? Eles geralmente tendem a não curtir. Mas o que eu mais gosto dos protagonistas que são fracos é já exatamente por eles terem essa força. Outro tipo de força que as pessoas não dão valor, pô. Mas que no fundo é mais importante tanto quanto poder e força física, claro. Um dos exemplos de protagonista que eu gosto, que muitas pessoas não gostam, e muito provável você também não goste, mas talvez goste da obra, é o protagonista de Tokyo Revenge, o Takemichi. Eu percebo que desde o início que eu li a obra, o protagonista não era nada incrível, não era um Mike da vida ou um Draken que pudesse a porrada em todo mundo. Mas eu percebo que ele tentava fazer do jeito dele, mesmo que aos pouquinhos tentava mudar a sua vida. Isso que eu percebo a beleza dos protagonistas fracos. Eles não são nada tipo poderoso, sábio, que tem um conhecimento extremo, mas são aquelas pessoas que vão errando e vão aprendendo com os erros. Porque o Takemichi, se ele tivesse somente como ponto positivo a força dele, muitas das coisas que aconteceriam na obra seriam totalmente diferentes. Por causa que ele poderia até ser forte, mas se ele não tivesse o carisma e a determinação que ele teve, no final tudo ocorreria da mesma forma como ocorreu no futuro. Onde que deu aqueles BO, onde que o Mike se lascou, o Draken se lascou. E o que ele fez para mudar foi exatamente seu carisma, sua determinação de continuar, mesmo apesar de ser fraco. Ou seja, não necessariamente ele precisava ser forte fisicamente, mas sim ser forte mentalmente e se importar com o próximo. Porque querendo ou não, no final das contas, ele não voltava ao passado só para poder mudar o seu futuro, mas também mudar o futuro de outras pessoas. Mas eu vejo muitas pessoas reclamando disso. Mas eu penso, pô, velho, se eu tivesse na pele do Takemichi, talvez eu não teria feito 1/10 do que ele conseguiu fazer. Aí eu fico inspirado por conta desses protagonistas que, apesar deles serem fracos considerados por outras pessoas, pra mim ele acaba sendo forte, mas é um forte que é humano, que o bicho se lasca, se fode, mas no final das contas ele tá lá aprendendo. Às vezes ele não vai nem querer fazer o que deve ser feito, e ele vai se lascar por conta disso, mas com o tempo ele vai aprender. Outro exemplo de protagonista que eu gosto muito, mas que muitas pessoas consideram fraco, é o protagonista de Re:Zero, né? Nosso querido Subaru. Só se fode, tadinho. É a mesma coisa com ele, até o mesmo enredo é parecido com o de Tokyo Revenge. Que o protagonista nada mais do que vai para outro mundo e acaba, quando que ele morre, ele acaba voltando pro passado. E todo momento da obra deixa bem claro que ele é uma pessoa que começa fraco no início, se mantém fraco, mas vai evoluindo gradativamente, apesar dos desafios que ele acaba passando. Um dos exemplos é que quando ele entra no mundo, ele se acha a pessoa mais poderosa de todas, não sei o que, eu sou o protagonista, fui invocada por Isekai. Mas com o tempo vai passando, você vai percebendo que no final das contas ele é só mais um. O mundo já acontecia antes mesmo dele nascer, e mesmo se ele não existisse, o mundo continuaria sendo o que é. Só que o que ele faz de diferente muda as pessoas na sua volta. Não necessariamente ele é importante pro mundo, é o cara poderosão, pô, que nem o Reinhardt que chega e acaba com todo mundo e é de extrema importância para a história. Isso que eu vejo na beleza desses protagonistas. Eles são fracos, mas eles fazem o possível para ser forte dentro do possível. E quando não são, tudo bem, porque também é humano. Eles vão ter a preguiça deles vão ter o medo. Como o Subaru, que ficou louco na primeira temporada e não queria falar com ninguém, tinha despirocado total, mas era tudo fingimento, por conta das dificuldades que ele tinha passado. Aí com o tempo ele percebeu o quão egoísta ele estava sendo. Apesar de ser algo normal, né, que os humanos serem assim. Mas o importante, que eu reforço, é que ele aprendeu com isso e acabou evoluindo. E eu percebo que a cada episódio que passa é um novo aprendizado que o Subaru acaba levando para sua vida. Isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de obra.
Claro que eu também gosto de obra onde o protagonista é forte, mas no final das contas eu me sinto próximo de protagonistas que são fracos como esse. Outro tipo de obra que é recente, essa daqui sim é recente, que tá quase terminando no mangá, é Jujutsu Kaisen, o Itadori. Esse protagonista eu vejo que, claro, ele é mais forte em relação aos outros, mas eu percebo que ele também tem suas próprias fraquezas em relação aos outros personagens da obra. Ele não tem nada incrível como o Megumin, que tem uma Horaga que consegue acabar com todo mundo. E ele também não é super poderoso como o Gojo ou maléfico como o Sukuna. Mas ele tem seus pontos positivos. Claro que ele é acima da média, mas em relação aos outros feiticeiros, ele sinceramente não é muita coisa no início da obra. Só que ao longo do tempo ele vai percebendo suas dificuldades, seus problemas e vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Um dos momentos que particularmente gosto é da parte que o Mahito acaba despertando o lado do Itadori mais melancólico, que acaba aceitando que é uma engrenagem no final das contas, e que ele seria inútil para o mundo Jujutsu, mas ele só iria só uma engrenagem, que ajudaria outras engrenagens a se mover. Não sendo inútil, mas sendo apenas uma peça para a utilização de outros. Só que agora no final da obra, né, que está se aparecendo no mangá, vai se percebendo que ele foi evoluindo cada vez mais. E ele acaba percebendo que ele é único nesse mundo Jujutsu. Ele acaba não sendo só uma engrenagem, ele acaba sendo algo mais. Ele acaba dando um significado a mais. E é isso que eu curto. Essa evolução gradual, sabe? Nada muito forçado. Porque querendo ou não, todos os humanos são assim, né? Pelo menos a maior parte. São insignificantes no início. E o que vai dando significado não necessariamente é a força, o final no caso, né? A força bruta, o poder, mas sim como você vai desenvolver ele, o seu poder e sua força ao longo do tempo, mesmo que seja em passos de formiga. O importante é ir de cada passinho e você consegue se identificar mais com esse tipo de protagonista. Porque no final das contas ninguém aqui é perfeito. Então com o tempo a gente vai evoluindo que nem esses protagonistas. E você acaba se sentindo na pele certamente deles. Muitas vezes você vai fazer escolhas que você sabe que não está correto, mas vai fazer, seja por preguiça, que nem num dos episódios de ReZero, onde o Subaru ficou com medo, ficou meio biruta das ideias, né? Mas por conta dos receios que ele tinha, ou vai deixar de fazer coisas, como o Takemichi, que poderia ter treinado para ficar mais forte, mas no final das contas não treinou, por causa que no final das contas seres humanos são assim. Coisas que as pessoas deveriam fazer acabam não fazendo, porque acabam deixando de lado, e isso é normal. Ou como Itadori, que é forte, mas mesmo tentando, ele tem suas limitações. E acaba que no ponto de poder ele não vai conseguir superar outras pessoas que já são fortes, como Gojo ou até mesmo Sukuna. Mas eles vão melhorando outros pontos, que eles podem melhorar e aos poucos. E é por isso que eu gosto de personagens que são fracos. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway.